Mais um atropelamento em um terminal de ônibus na capital e dessa vez no bairro do Papicu. A vítima, que vivia em situação de rua e dormia dentro do equipamento, não resistiu e morreu. Emanuela Braga tem os detalhes pra gente. Emanuela. Já finalizava amanhã quando o atropelamento aconteceu aqui no terminal do Papicu. A gente tem a presença aí dos agentes da Guarda Municipal que trabalham, né, aqui no terminal. Foram eles os primeiros a chegar quando o atropelamento aconteceu. Nós temos o ônibus, né, que atropelou, né, esse homem. A informação que nós temos é que o motorista estava manobrando para estacionar o coletivo quando o atropelamento ele veio a acontecer. Essa vítima do atropelamento, ela não seria um passageiro do terminal, seria um morador de rua que estaria dormindo na parte de trás, onde fica o estacionamento. Vou pedir para o Ricardo mostrar aqui, olha, ali onde fica o estacionamento, onde está o rabecão nesse momento, é mais tranquilo. Então, muitas vezes fica sombra, é um local que dificilmente vai ser perturbado por alguém e esse morador de rua teria escolhido esse local, né, para descansar. Quando o motorista foi fazer a manobra, não viu que esse homem havia acordado e já estava saindo e o atropelamento aconteceu. As equipes de socorro do SAMU vieram até o terminal do Papicu para tentar ainda salvar a vida desse homem, que não teve a identidade revelada, mas constataram que ele teve morte imediata. Durante a ocorrência do atropelamento, o isolamento foi feito, mas o movimento no terminal ele não parou em momento nenhum, ou seja, a ocorrência ela não alterou a rotina do terminal do Papicu, é tanto que os ônibus continuaram entrando e saindo normalmente. Obviamente, os agentes de segurança estão aí aguardando, né, a perícia para poder fazer aí a retirada do ônibus e também a retirada do corpo do local para poder encaminhar também o motorista para uma delegacia onde ele deve prestar esclarecimentos a respeito desse acidente. Obviamente, esse trabalhador não atropelou, né, um morador de rua por querer, ninguém faz isso trabalhando, muito menos por querer. E, como uma pessoa de responsabilidade, ele obviamente vai até a delegacia para prestar esclarecimentos, logo em seguida deve ser liberado. Mas aí fica o alerta, né? A gente sabe que os terminais de Fortaleza, eles têm profissionais que orientam muito os passageiros a não transitarem por áreas indevidas para evitar que situações de acidentes venham a acontecer. Tanto que caiu bastante incidência de ocorrências, na verdade, de atropelamento dentro de terminais. Mas quando a situação ela foge ali ao controle, né, desses profissionais, né, no caso esse do morador de rua, porque aqui você vai ver que não vai ter fiscalização nesse ponto aonde ele estava. Os profissionais eles estão preocupados com os passageiros que estão nas plataformas, que estão transitando pela área livre, onde o ônibus normalmente transita para buscar aí os passageiros, né, que é onde existe o maior risco. E infelizmente acabou acontecendo aí esse acidente logo no final da manhã. Obviamente a perícia vai tentar identificar aí esse morador de rua, mas a princípio ele está sem portar nenhum documento para que a família possa obviamente fazer um velório, um enterro digno para ele, se ele tiver algum familiar. A gente ressalta também que nessa região do bairro Papicu, a presença de moradores de rua, ela acaba sendo muito comum. Muitos inclusive são usuários de drogas e se utilizam de espaços como o do terminal ou sombras aqui nas proximidades para poder descansar. Mas, infelizmente, não conseguiu evitar que esse acidente pudesse vir a acontecer e, infelizmente, buscando aí essa tranquilidade, ele acabou sendo aí atropelado por um ônibus dentro do terminal do Papicu. Emanuela Braga para o Cidade Alerta. Olha, gente, é preocupante a situação do aumento do número de pessoas de situação de rua. Muita gente, principalmente no centro de Fortaleza, como vimos aqui agora, no terminal do Papicu, outros terminais, como esse aqui do Papicu, também está enchendo de pessoas em situação de rua. Agora, eu quero chamar a atenção também do que está acontecendo no centro de Fortaleza. Olha, a grande quantidade de pessoas que estão tendo que morar nas ruas. Por quê? A maioria delas perderam o emprego, não tiveram como pagar o aluguel. E o mais preocupante, famílias inteiras em situação de rua. Você vê lá o pai, você vê a mãe, você vê os filhos
na rua, esperando um carro parar ali, as pessoas que vão fazer uma ação social, as pessoas que vão levar um prato de sopa, um pedacinho de pão. A situação está crítica. Eu chamo a atenção do poder público quanto a essas pessoas em situação de rua. É urgente, pessoal, é urgente essa situação de moradores de rua que o poder público precisa tomar providências.